Fala galerinha do bem, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Um tema muito bacana que eu, Tati, sou absolutamente apaixonada. Desde quando eu tomei contato pela primeira vez com treinamentos comportamentais, isso verdadeiramente transformou a minha vida, a minha forma de enxergar o mundo. E eu quero que vocês conheçam um pouco a respeito desse tema também. Então nós vamos falar a respeito de mitos e verdades sobre treinamentos comportamentais. E eu vou trazer um especialista, um amigão do coração, o André Kescher, que vai bater um papo com a gente a respeito disso. Vou convidar o André para a gente começar o nosso bate-papo. Seja bem-vindo, André! Fala, minha querida! Tudo bom? Consegue me enxergar bem aí? Estamos conseguindo te chegar bem. Maravilha! E aí, Tati, como é que estão as coisas? Tudo jóia, graças a Deus. E contigo? Maravilha! Maravilha! Bom estar contigo aqui mais uma vez, viu? Tem um tempão que a gente não se vê, né? Quanto tempo, hein, Baiano? E as meninas, como estão? Estão bem? Estão ótimas, estão ótimas. Nessa quarentena, dando mais trabalho. Mila, tá tudo certo com ela? Tá. Maravilha, minha flor. Maravilha mesmo. Muito bom. Muito bom estar com você aqui. Uma honra. Seja muito bem-vindo, André. A gente vai falar hoje sobre mitos e verdades, sobre treinamentos comportamentais. E a intenção é a gente poder desmistificar um pouco esse assunto para a galera, porque eu tenho visto muitas pessoas buscarem esse tipo de auxílio, só que muitas pessoas duvidarem da eficácia, da eficiência de treinamentos comportamentais. Aí resolvi trazer um especialista para poder me ajudar a explicar para a galera que essa coisa funciona. E funciona funciona de causa própria, dá para falar, né? Funciona porque funcionou na minha vida, funcionou na sua, não tem por que não funcionar na deles. Mas antes da gente começar, André, se apresente para a galera, por favor. Bom, eu sou o André Kescher, eu sou um treinador comportamental, trabalho na área do desenvolvimento humano desde 2001, 2002, mas entrei no mundo dos treinamentos de alto impacto aí há 5, 6 anos atrás. É algo que, para mim, faz muito sentido e pela trajetória que a gente vem construindo ao longo desses últimos 5, 6 anos, nós temos ajudado e apoiado muitas pessoas, não só pessoas, Tati, mas empresas também. Pasmem, o mundo corporativo vem procurando muito os treinamentos vivenciais de alto impacto. Porque a gente pode separar um pouco, né? Treinamento experiencial, treinamento comportamental, e dentro do comportamental tem a linha do nicho específico dos treinamentos vivenciais de alto impacto emocional, que é a linha que eu trabalho. Que é uma linha muito amada, é uma linha onde muitas pessoas gostam demais, mas ao mesmo tempo é uma linha que não é bem vista por aqueles que não conhecem na essência a maneira correta, a maneira ética, a maneira congruente e a maneira humana de se promover, na verdade, o desenvolvimento humano. Então, nós temos o Instituto de Desenvolvimento Humano, onde a gente chama de escola de treinadores, né? Onde a gente passa por várias vertentes, desde as formações mais básicas na área de coaching, PNL, hipnose, até as formações de alto impacto emocional e com resultados maravilhosos. Agora, o Brasil, Tati, ele é um país continental, né? É um país onde a gente percebe aí, se colocar a Europa aqui dentro, talvez seja maior, não sei territorialmente, ou um pouco menor, um pouco maior que a Europa. Ou seja, nós somos um país de culturas, de estado social, cultural, político, econômico, a cada região do Brasil, muito diferente. Então, isso faz com que muitas pessoas apliquem modelos de atividade de alto impacto da maneira que acha que é correto, mas nem sempre é dentro de um padrão ético, moral e, acima de tudo, emocional, com respeito ao ser humano, como deveria ser feito. É isso que eu venho percebendo aí ao longo dessa jornada. Mas é isso que eu faço. O meu centro de força hoje é a promoção, o promover, né, do desenvolvimento humano através da metodologia do alto impacto emocional. Legal, André. Na terça-feira, eu bati um papo com o Yoshio Kadomoto. Ele é Muito bom. especialista também. É o cara, né? É um mestre, ele é uma pessoa muito querida. Eu realizei alguns treinamentos com ele já. E, enfim, ele tem um respeito muito grande pelo ser humano. E nós nos conhecemos numa formação e desde então, né, venho acompanhando seu trabalho que tem realmente, né, deixado um legado muito lindo, né? Você expressa uma verdade muito grande.
A gente vai falar um pouco sobre perfil de treinadores. Lá no final, a gente vai falar para a galera quem é que tem perfil para se tornar um treinador comportamental. Mas eu consigo perceber muito da sua verdade, né, nos treinamentos. Eu acho que isso é muito bacana, né? Isso acaba verdadeiramente conquistando as pessoas, fazendo com que elas confiem ainda mais no seu trabalho, né, André? Perfeito, Tati, perfeito. Na verdade, Tati, pela experiência e pela rodagem desses anos, a gente vem percebendo alguma coisa bem bacana, bem interessante. Existe um perfil, uma porcentagem de pessoas que trabalham com treinamento comportamental, e uma porcentagem de pessoas que são treinadores comportamentais. Então, isso são coisas diferentes. Eu não digo que eu trabalho com treinamento, eu sou o treinador. Eu vivo o treinamento comportamental 24 horas por dia. Na minha casa, com as minhas filhas, com minha esposa, com os meus clientes, ou seja, eu vivo aquilo que eu prego. Porque tem muitas pessoas, isso é que ser congruente, né, na minha percepção. Tem muitas pessoas que, eu sou o treinador, mas na verdade trabalha com treinamento. Ele aplica uma metodologia belíssima no palco, mas no bastidor, muitas vezes não funciona como o método que ele coloca ali. Não sei se você me entende. Então, isso é um processo de muita responsabilidade dentro desse mundo do treinamento. Então, quando você fala, poxa, André, eu vejo a sua verdade, é porque eu procuro viver essa verdade. E viver essa verdade sendo um treinador comportamental, até porque o treinador comportamental ele é uma figura de proa, ele é a referência. O aluno, muitas vezes, que chega no treinamento comportamental, ele já passou por uma série de outras coisas e, como último auxílio, cara, eu já fiz isso, já fiz aquilo, agora eu vou para esse treinamento para ver se isso aí resolve, para ver se isso quebra minha crença, para ver se isso me acelera. Então, talvez seja a última válvula de escape um treinamento comportamental. Então, é uma obrigação, né? Não é diferencial. Eu penso que é uma obrigação um treinador comportamental viver aquilo que ele prega todos os dias. E é isso que a gente procura fazer. Dói, né? Mas faz parte do processo. Como o próprio nome diz, alto impacto quer dizer que não vai ser uma coisa que vai passar desapercebida, né, André? Aqui na nossa região, nós temos dois profissionais que eu gosto demais também do trabalho deles, que é o Val e a Damares. Inclusive, o Val fez a formação no IFT também com o Massaro. Eles fazem um trabalho de PNL muito bonito aqui. Eles têm um sítio? Exatamente, é o que tem o Instituto Com Prática. Eu conheço eles. Eu vi, o Thiago entrou aqui na nossa live e me senti, né, no dever de falar, porque são duas pessoas que eu admiro muito, são batalhadores, sabe? Guerreiros, e constrói tijolo por tijolo tudo que eles, né, tudo que eles têm na vida. Eu acho... Enfim, eu sou fã, né, desse tipo de história, né? Da história, não importa onde você está, mas sim de onde você saiu e a sua trajetória. E você tem uma trajetória bacana. Mas vamos falar um pouco de formação, André. Existem, né, alguns mitos a respeito da eficiência do treinamento comportamental. Então dizem, André, que as pessoas saem de um treinamento comportamental aceleradas, motivadas, né, com um pico de energia, mas que depois, né, passado alguns dias, existe toda uma reviravolta na mente da pessoa e ela cai, né, num pessimismo grande e coisas acontecem depois de participar de um treinamento comportamental. O que você tem para falar sobre isso, André? Na verdade, Tati, isso procede e muito, o que você está dizendo, né, procede e muito. O treinamento comportamental, qualquer um deles de alto impacto emocional, não é o único e exclusivo meio para que a pessoa acelere o seu resultado ou ressignifique o seu contexto e passe por um processo que a leve para um próximo estágio. Não é o único, tá? O treinamento comportamental, ele é uma opção. Né? Uma opção. E nós temos recebido alunos do Brasil inteiro, e a gente fala assim para eles, olha, você tem um acompanhamento terapêutico, psicológico, ou você é um empresário, é um empreendedor, perfeito. Isso aqui é uma opção a mais. O que acontece muitas vezes é que muitas pessoas colocam toda a expectativa dentro de um treinamento comportamental, que pode sim atender essa expectativa. Agora, qual é o grande objetivo de um treinamento comportamental? Só existem duas formas, Tati, do ser humano ancorar
processo de aprendizado. E eu acredito, através da ontologia, né, do olhar ontológico, de que não existe aprendizado apenas no cérebro. O cérebro, ele é um processador de informações. O aprendizado, ele vai ser completo, integral, sistêmico, a partir do instante que ele sente, a partir do instante que os hormônios são liberados na maneira assertiva e que haja uma ancoragem assertiva naquele momento. Ok? Porque se eu processo e eu sinto vivendo uma experiência, eu mudo uma crença, e se eu mudo uma crença, eu mudo um caminho sináptico, tá? Então eu vou mudar a minha maneira de pensar, consequentemente a maneira de agir, e os padrões de comportamento que eu vou ver depois disso. O comportamento que a pessoa vê, ninguém é depressivo. Ele está depressivo. Ele está depressivo porque naquele momento ele não está produzindo a química necessária para que ele consiga gerar um movimento. Agora, um treinamento comportamental não vai resolver isso. Quem tem problemas de depressão, problemas de transtornos, problemas de síndromes de pânico, por exemplo, precisa de acompanhamento médico. Precisa de acompanhamento médico, de saúde, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, entrar com química, para que aquela química se restabeleça. Agora, isso anula um treinamento comportamental? Não. Eu vejo que é um caminho muito maravilhoso quando a gente consegue ter as duas metodologias andando em conjunto e se respeitando. Eu tenho recebido aqui no Instituto muitos pacientes de psicólogos e psiquiatras que vêm para o meu treinamento para começar a produzir aquela química no momento de um desmame daquela medicação. Ou seja, estou desmamando aquele remédio, estou tirando aquele remédio, e nesse processo, através de técnicas de alto impacto emocional. Porque, como eu estava falando para você, só tem duas maneiras de ancorar o aprendizado. O primeiro processo é através de repetição. Quanto mais você repete, melhor você fica. E as crenças possibilitadoras e também as crenças limitantes, elas nascem a partir daí. Vamos só imaginar uma criança que é tímida ou acha que trabalho é duro, ou sempre que pega dinheiro lava a mão. Se você for parar para investigar, na primeira infância, muito provavelmente, ela teve um pai, uma mãe ou alguém da família com toda boa vontade, com todo espírito de educar. Ó, filho, pega a mão, pega o dinheiro, lava a mão, porque dinheiro é sujo. Repetição. Dinheiro é sujo. Repetição. Ou o pai chega em casa, pai, vamos brincar não, filha. Hoje não quero brincar não, porque papai tá cansado, porque papai matou um leão hoje. Eu não aguento mais aquele trabalho. Aquele trabalho é muito desgastante. Ou seja, se o meu pai, que é a autoridade, que é a pessoa que eu mais amo, me diz que trabalho é duro, eu não quero isso para mim. Então ele vai crescendo com aquelas crenças limitantes, ou seja, a crença limitante gerou um padrão de comportamento. Por repetição, essa informação, através de sinapse, passa pelo sistema reticular ativador ascendente, o sistema SARA, e a partir dali, através de ligantes, né, de condutores, de neuropeptídeos, nós disparamos hormônios. Então, eu aprendi aquilo ali por estímulo e resposta. O Ivan Pavlov falava isso lá atrás, né? E a outra maneira de ancorar aprendizado é através de impacto emocional. Ou seja, o nosso sistema reticular ativador ascendente, ele é programado para nos manter vivos. Então, vamos só imaginar. Vou dar um exemplo hipotético aqui. Um homem ou uma mulher, seja, não importa o sexo, que foi abusado. Ou sofreu uma tentativa de abuso. Ou foi assaltado. Ou foi sequestrado. Enfim, sofreu um impacto emocional. Será que ele tem que ser sequestrado 21 vezes? Ou de forma repetida para gerar um trauma? Será que uma pessoa tem que ser abusada 21 vezes para gerar um trauma? Não. O sistema reticular ativador ascendente ele é muito inteligente. Então, num processo de alto impacto emocional em estado gama, pupila dilata, orelha esquenta, coração bate mais forte, o SARA, que é uma substância gosmenta, ele afrouxa. E a química e a elétrica da sinapse passa de primeira. Ela não bate e volta. Então, libera o hormônio. Então, a partir daquele momento, a partir daquele instante, eu nunca mais esqueceria daquela cena. Ou seja, gerei um trauma. Então, os treinamentos de forte impacto emocional trabalham aí no caminho reverso. Porque se funciona para a geração de um trauma, funciona para a geração de uma crença possibilitadora. E eu lembro de você no Firewalking com a gente lá em São Paulo. Da primeira vez que você entrou, você nunca tinha visto Firewalking na vida, ou você já viu, não sei se tinha passado, acho que não tinha passado. E eu lembro muito bem de você na fila. E você vem empoderado, eu vou passar e vamos junto. Que você viu o fogo, você andou para trás e voltou para o final. E não tinha, ou seja, é fogo, fogo queima.
mas através do processo que foi feito contigo naquela fila, você passou, e através daquele dia, quantas crenças possibilitadoras não foram geradas em você, a partir do instante que, através de uma metáfora, porque é só uma metáfora, porque senão todo mundo teria um fogo em casa, né? Se fazer firewalking transformasse todo mundo teria a sua esteirinha de brasa em casa, para de manhã cedo acordar, passar no fogo, vou trabalhar. Acordar, passar no fogo. Não é isso. Aquilo é só uma metáfora, que talvez naquele contexto que você estava passando naquele momento, fez sentido para você, e não foi só o passar por passar. Foi o passar e a ressignificação que foi feita pelo Head Trainer depois daquilo ali. Ancorar uma nova identidade, ancorar uma nova crença. Por impacto emocional, nós abrimos uma Gestalt, que seja a depender da atividade, abrimos a Gestalt, mexemos no que está ali dentro, tiramos o que não presta, colocamos recurso e fechamos por impacto emocional, tá? Agora, isso precisa ser feito com muita responsabilidade. Inclusive, um treinamento de alto impacto emocional, eu, André, não trabalho só. Por exemplo, já vi que a Sandy está aí. A Sandy trabalha comigo. Ela é daí de Ourinhos, né, São Paulo. Mas ela vem pra cá. Ela vem pra cá de 6 em 6 meses, cara, trabalhar comigo na minha equipe. Sandy é uma puta treinadora comportamental. Então, na minha equipe, eu tenho 17 pessoas. Imagina, Tati, que no treinamento de 3 dias, sexta, sábado e domingo, eu tenho mais 16 pessoas. E dos 16, pelo menos 10 são treinadores. Tem psicólogos, tem terapeutas, tem hipnólogos, ou seja, tem enfermeiros. Nós fechamos todo o processo para que o aluno tenha uma transformação profunda e sincera. Tudo bem. Aí você fala, pô, André, beleza. Mas a partir daí você não respondeu a minha pergunta. Ele passou ali 3 dias, ele saiu domingo completamente empoderado. Esse é o melhor treinamento do mundo. Eu vou espalhar para todo mundo, mas depois de 10 dias, volta ao inicial. Foi isso que você falou. Aí é que nós precisamos separar homens de meninos. Provavelmente, Tati, eu não quero pagar minha língua de jeito nenhum. Eu não quero pagar minha língua. Mas provavelmente você não me verá nessa vida fazendo um LT, um Leader Training de um final de semana, um Vencer Master da vida, com 150 pessoas. Você não me verá fazendo isso. Porque eu penso, meu mapa, tá, gente? É a minha opinião e eu tenho o direito de expressá-la. Eu penso que é uma irresponsabilidade. Porque você pode ter lá 50 pessoas na sua equipe, mas beleza, ali vai ser ótimo. E o pós? Será que você vai ter estrutura para poder dar para o seu cliente um pós-venda? Porque pós-venda não é vender de novo só. Pós-venda é monitorar o cliente e saber ter a ciência que aquele cliente está bem. Eu tive uma situação em 2017 de um aluno nosso, ele era um personal trainer. Cara, casca grossa, enorme, 2x3. Rodrigo. Fez o master. Adorou, passou, quebrou tanta crença. Esse moleque chorava igual menino. Esse foi um dos melhores participantes de todos os tempos. Na segunda-feira, ou terça, ele liga para Camila. Camila, ela é uma terapeuta sistêmica, né? Meu corpo está todo descamando. Ou seja, tô trocando a pele. Tô todo descascando. O que é que está acontecendo? Se um cara desse não tem acesso a gente, aos diretores do instituto, ou pelo menos, na pior das hipóteses, a equipe pedagógica, esse cara vai surtar. E esse processo que ele passou não é comum, mas acontece. Dentro do olhar sistêmico lá do Bert Hellinger, das constelações, acontece. Ele passou 2 dias e depois o cara mudou os padrões de comportamento dele. Ele se tornou um dos melhores personagens trainers da nossa região. Fez assim, ó. E ele fala, cara, parece que naqueles 2 dias eu tava trocando a minha pele por uma pessoa melhor. Que seja, cientificamente eu não comprovo nada, mas se ele ancorou esse padrão de pensamento, que seja. Então, quando acaba o treinamento, primeiro, nós fazemos um pós-encontro com essa turma. Ah, André, mas se as pessoas vierem de fora, tem Zoom pra quê, porra? Tem Zoom, tem Skype, tem toda a metodologia que você pode fazer. Então a gente faz um pós-encontro com esse pessoal. Pra quê? Porque a química está muito aflorada e eu preciso manter aquela química aflorada e ao mesmo tempo que ela vá se assentando de maneira ordenada e tranquila. É um quebra-cabeça. Ele tem que ir para o lugar aos poucos. E depois de 30 dias, de 40 dias, de 1 mês, de 2 meses, de 6 meses, aquele cliente, ele precisa continuar. É uma questão de responsabilidade. Então nós temos aqui, eu posso dizer que eu tenho zero problemas em 4 anos de LT, porque nós fazemos com muita responsabilidade. Agora, nós vimos muita coisa errada por aí, tá? Eu já vi muitas coisas erradas por aí. E aí, a galera da psicologia, a galera da terapia,
entra de pau com toda razão. Mas com toda razão. Porque eu penso que uma coisa não anula a outra. Eu penso, inclusive, que um psicólogo, modéstia à parte, um terapeuta, não tem método para entrar num treinamento de alto impacto, que você sabe como é. Não é para todo mundo. É guerra. Não é para todo mundo. Tá? E eu não tenho tarimba nem técnica para entrar num consultório. Só que eu não faço terapia. Eu faço treinamento. Eu não sou um professor. Eu sou um treinador comportamental. Tá? Então, o meu objetivo é ajudar a apoiar as pessoas a acessarem os seus próprios recursos internos através daquilo que ele já tem. E eu não trabalho na esfera terapêutica dentro do processo de saúde. Então, é aí que existe a diferença. Química por química, se eu fizer um exercício aqui na pista do condomínio, eu vou gerar uma química necessária para ficar bem. Eu vou jogar endorfina no corpo aqui. Acabou. Mas não é só a química, é o que vem depois disso. Respondeu, amor? É isso. É isso, André. Falei demais, né? Você fala demais mesmo, né? Tá tranquilo. Treinador é assim, né? Treinador é assim. É isso mesmo, a gente percebe que muitas vezes a ficha vai cair depois do treinamento. Porque no treinamento você tá lá naquela forte emoção e você tá rompendo as suas barreiras naturais. Mas depois que você sai do treinamento vivencial, você volta para sua casa e tá todo mundo igual lá. E você tá com uma vibe diferente. Então, todo o sistema vai trabalhar para te colocar no mesmo lugar. Então, eu falo muito para as pessoas que é uma questão de persistência a transformação. Ela não é automática. Então, mesmo o treinamento comportamental, a gente vai lá, a gente faz o processo de ancoragem positiva, a gente rompe as nossas barreiras físicas, emocionais, só que o pós, o que eu vou escolher fazer, pensar sobre mim pós o treinamento vai fazer toda a diferença. E tem uma galera que sai do treinamento, segunda, terça, quarta-feira, acha que vai ser mágica, pensamentos negativos voltam à mente, aí o cara fala assim, mas não era pra eu estar pensando isso, mas era pra eu estar pensando outra coisa, mas era pra eu estar sentindo outra coisa, e ele afunda num pessimismo, que é óbvio que vai ser retroativa a questão do aprendizado dele, né? Então, é isso. Eu queria que as pessoas entendessem essa questão psicofísica, né? Que acontece no nosso corpo, que acontece na nossa mente, que justifica a questão da eficiência de um treinamento comportamental, né? É a teoria da repetição ou de forte emoção. E é dessa forma. Quantas pessoas não transformam as suas vidas ao receber uma notícia ruim? Uma notícia de uma doença, uma notícia do falecimento de alguém querido ou da doença de alguém querido, é uma forte emoção que aconteceu e foi lá e mudou seus padrões comportamentais, né? Por que, André, que muitas das coisas que a gente faz num treinamento comportamental mexe com questões da infância? Ó, você viu que Edinho entrou? Quem? O Edinho? Eu vi Edinho mais cedo aí. Ele tá aí, meu filho? Dá um oi pra nós. Na verdade, Tati, esse não é uma realidade, mas isso acaba se tornando um padrão. E o que é que eu penso nesse sentido? E uma coisa importante, nós temos um documento nos treinamentos vivenciais, que é a ficha, né, de anamnese. Não é uma ficha médica, porque eu não sou médico, não sou funcionário de saúde. É uma ficha de anamnese. E a anamnese nos dá informações sobre passado, presente e futuro. Por que não futuro? Perspectivas. O que é que ele quer de agora por diante através desse treinamento. E na anamnese, nós começamos a entender o contexto. E assim, Tati, eu já coordenei mais de 60 turmas de LT ao longo desses últimos 5 anos. E é notório, o ser humano está doente. O ser humano, as doenças emocionais, elas estão vindo muito, muito, muito forte. E talvez esse Covid-19 aí seja um prato cheio, sabe? Uma grande oportunidade para o ser humano começar a perceber o que realmente é importante e o que não é. Uma boa porcentagem de pessoas que nos procuram nos treinamentos comportamentais, de alto impacto emocional, trazem problemas relacionados a pai e mãe. Ou seja, o sistema nuclear, o sistema de origem, o sistema familiar de origem dele, desregulado ao longo do processo.
E com esse sistema desregulado ao longo da sua trajetória, é claro que uma coisa que não começa bem vai ser truncada. Vamos só imaginar que você tira um carro zero da garagem, lá da sua concessionária em Bauru, você comprou um carro zero e saiu com ele. Mas você percebeu que nos primeiros 100 quilômetros, aquele carro, ele apresentou um problema mínimo. Um grilinho ali no canto, ou a caixa de marcha estava engoiando um pouquinho quando ia passando da segunda para a terceira. Você percebeu algo diferente, uma luz no painel acendendo, ou seja, aquele carro não está bom. Tem problemas ali. Você precisa resolver aquilo em loco. Porque se você não resolve aquilo ali, naquele momento, o que é que vai acontecer? Os problemas eles vão aumentando. E assim também é no comportamento humano. Só que uma criança de 6 anos, 7 anos, 5 anos, não tem esse conhecimento. Então eles estão dentro de um processo sistêmico, onde o pai, que também não tem o conhecimento, a mãe, que também muito menos não deve ter, ou seja, eles fazem, ou muitas vezes por muito boa vontade em querer desenvolver. Quantas e quantas vezes, Tati, eu, que trabalho na área de desenvolvimento humano, me pego perdendo um pouco a mão, sabe? No falar, no olhar diferente, sabe? No apertar uma mão um pouco mais forte, vem aqui agora, sabe? Nós que trabalhamos nessa área. Agora imagine um leigo que não conhece esse processo. Ele vai empilhando crenças limitantes, ou seja, uma crença limitante que eu ancoro na minha primeira infância, lá numa relação com meu pai ou com a minha mãe, vai fazer o quê, André? Eu ter um outro olhar, uma outra percepção. Ou seja, essa outra percepção que eu tenho, meu pai e minha mãe só chamam minha atenção ou só me reprime, eu também agora não vou estudar. Vou tirar más notas para chamar a atenção. Ou seja, um pequeno erro leva ao outro maior. Esse pequeno erro, que é um erro pedagógico do estudo, vai acarretar uma perda enorme depois de 15, 20 anos. Ou seja, vai comprometer até o futuro, tá? Nesse processo. Minha mãe e meu pai não me dão atenção em casa, então eu vou me relacionar. Vou achar logo um namorado mais cedo, com 12 anos de idade. Ou namorada. Ou seja, talvez não seja uma boa companhia. São pequenos erros que vão se empilhando. Em algum momento, nós chegamos num treinamento comportamental de alto impacto. Com todos esses errinhos. Ou seja, o problema não é o presente, o problema é o contexto. E a grande maioria desse contexto acontece na primeira infância, ali até os 7 anos, por conta da falta de conhecimento. Porque o nosso cérebro, Tati, ele só está completamente pronto, com bases científicas, aos 28 anos. O córtex frontal, por exemplo, só está pronto, completamente pronto, que é a parte que toma decisões maduras, com 28 anos de idade. Agora, imagina uma criança de 7, 8. Então, ela vai cair no treinamento comportamental. Uma coisa que é um ponto de reflexão que eu faço todos os dias, nos meus treinamentos comportamentais, né? Quando eu vejo um salão lá com 30, 40 pessoas, daquele jeito que você sabe, né? Na silhueta, numa roda de fogo, que eu me emociono e olho assim e falo, cara, eles estão passando por uma transformação maravilhosa. Me dá um pouco de pena, porque na hora sai o treinador e entra o pai. E eu penso, as minhas filhas, em algum momento da vida, elas vão passar por um treinamento comportamental. Eu não quero que elas sofram desse jeito. Tá? E se não for aqui comigo, no treinamento ou em qualquer outro lugar, vai ser num consultório de um psicólogo, cara. Vai ser num remédio controlado para gerar a química que ela pode gerar sozinha, mas como não aprendeu a fazer e o corpo não está mais processando, vai ter que entrar com o auxílio de um psiquiatra. Isso é muito notório e precisa acontecer. Então, por que acontece na primeira infância? Respondendo você, por conta de todo esse contexto. A falta do conhecimento, né? Que nem poderia ter, né? A questão da importância para a formação da nossa personalidade. A figura de pai e mãe, que às vezes a gente atribui ao pai e à mãe, mas às vezes é quem exerceu a figura naquela nossa primeira infância de pai e mãe. Pode ser um tio, um vô, um irmão mais velho, enfim, a pessoa que estava mais próxima da gente. Cientificamente, né? Todas as pesquisas elas já comprovaram que essas pessoas exercem uma influência sobre a nossa personalidade muito forte, que começa a ser lapidada lá. Então, aquelas primeiras conexões, né, sinapses neurais, são criadas na primeira infância e depois é só uma coisa ligando a outra até chegar nós aqui com 40, 50, 60, 30 anos, com várias conexões que reforçam todos aqueles aprendizados que a gente teve lá desde sempre. Perfeito. Uma coisa importante para se falar também é que
as pessoas também ficam muito doentes e procuram. Quando eu não estou falando doente, não é doente físico, é doente emocional. Uma pessoa que está triste, que não está bem, que está paralisado na vida em várias áreas, ela está doente. Só que talvez ela nem saiba, tá? E esse é um exercício que nós temos que fazer para não adoecermos também. A grande ideia e o grande problema que eu percebo muitas vezes por aí também são pessoas que acham que para ser feliz na vida precisa abarcar o mundo. Aí chega lá com 30 anos de idade, ou 40, que seja, e aí? Cara, eu sou frustrado porque eu queria ter isso e não tive. Às vezes uma coisa mínima. Colocou tanta expectativa em algo que ela tentou e não conseguiu, que parece que acabou o projeto de vida dela, sabe? E no meu treinamento, especificamente, eu não vendo prosperidade, viu, Tati? Eu não vendo abundância, eu não vendo você sair daqui e ganhar muito dinheiro daqui a 3, 4, 5 anos. Isso aí, para mim, é charlatanismo, não funciona, tá? Eu vendo propósito. E propósito também não é algo muito grande. Propósito é movimento. O que é que você quer fazer na próxima semana, quando você quiser sair daqui? E no próximo mês? Coloca uma meta mínima para 2020. O que é que você pode alcançar em 2020? E com esse Covid agora, qual é o replanejamento? Qual é o pequeno passo? Qual é a pequena ação? Então, são as pequenas coisas, porque a jornada do herói é assim, né? A jornada, ela precisa ser mais importante do que o destino. As pessoas focam muito mais no destino e esquecem de olhar o meio. E é no meio que tem aprendizado. Você não vai aprender só no final do processo. Você aprende no meio, a sua trajetória. É por isso que eu sempre falo para meus alunos, cara, eu honro a tua história. Eu fui abusado, eu honro a tua história. Eu cometi tal tipo de situação na minha vida. Eu honro a tua história. Todo comportamento ele precisa ter um propósito positivo e é nisso que nós acreditamos. Só que não acabou ali. Ele tem mais uma trajetória de vida pela frente. Qual o novo pensar? Qual o novo agir? Qual o novo se comportar? É basicamente isso. É isso. Gosto, nos treinamentos que a gente realiza aqui do dia D, eu gosto de trabalhar muito essa questão da consciência e eu levo muita pesquisa científica, muita estatística, porque eu quero que o cara entenda o que está acontecendo com ele. Né? Eu não quero que ele vá para uma silhueta e saia sem entender o que aconteceu. Eu falo, não, você tem que entender. Se chorou, se doeu, foi por causa disso. Se não chorou, não doeu, foi por causa disso. Isso vai te ocasionar decisões futuras onde você não cria uma dependência de alguém. Eu tenho que estar com o trainer, eu tenho que estar com o meu mentor, eu tenho que estar com o meu terapeuta, senão eu não consigo tomar a decisão sozinho. Que isso? A vida é sua. Você tem que saber o que você tem que fazer e você tem que testar os seus limites e, como você diz, tem que estar fervoroso no seu propósito, né? Porque fácil não é, né, André? Fácil não é. É difícil para todo mundo, inclusive para a gente que continua dentro dessa batalha, a gente vai enfrentando leões ainda maiores, né? Porque às vezes fala assim, participou de vários treinamentos comportamentais e então resolveu todas as lacunas da vida? Que bom se fosse, né? Eu tenho um grande amigo aí em São Paulo, o Cláudio Lara, da Sociedade Internacional de PNL. Ele esteve comigo, inclusive, numa live semana passada. E Cláudio Lara, ele é completamente avesso a treinamento de alto impacto emocional. Ele é uma PNL raiz do Richard Bandler. Inclusive, tem vídeos dele no Instagram dele falando de firewalking e tudo mais. E é um cara que me deu super bem, cara. Nós somos amigos, pô. Ele esteve comigo na live, a gente bateu um papo bacana aqui sobre padrão de comportamento. E eu falei, Cláudio, e o firewalking assim? E a imotização assim? Ele dá risada. Mas ele entende que quando a coisa é feita com responsabilidade, funciona. É como a PNL, né? A PNL raiz, com a tecnologia que ela que ela possui, vai ajudar muito a melhorar padrões de pensamento e, consequentemente, linguagem. Então, o pessoal está começando a fazer agora subproduto de PNL. Por exemplo, o cara aplica um firewalk e fala, isso aqui é PNL. Porra, isso não é PNL, porra. Isso é hipnose. O cara fala, agora eu fiz uma silhueta com linguagem de PNL. Não, nunca foi PNL. Então, as pessoas estão confundindo, colocando assim um recurso, uma ferramenta, uma tecnologia que está a serviço do desenvolvimento humano para fazer terapia. Quando, na verdade, não é. É uma tecnologia para ajudar no desenvolvimento das pessoas. Tá? Eu respeito demais todas essas linhas terapêuticas, porque de cada um, né, da forma com que ela é exercida, as pessoas se identificam com aquilo, né, André? Sim. As pessoas que se identificam com cada uma das terapias. Eu tive, em uma das edições do Dia D, eu passei por uma situação diferente no renascimento.
uma situação que eu não estava conseguindo conduzir a hipnose, as técnicas, o negócio não ia. Eu falei sim, e eu fiquei extremamente amedrontada. E olha que para me deixar com medo é um negócio que tem que estar com o pau torando. Eu falei assim, eu preciso entender um pouco mais sobre esse renascimento. Fui fazer uma especialização de 7 dias no Instituto de Renascedores, com o Nilson. Fiz uma live com ele esses dias atrás. O Ibrari? Hã? O Ibrari? No Ibrari, exatamente. E É o melhor do Brasil. O Nilson, ele é uma pessoa fantástica. Ele já foi, né? Ele já foi equipe de treinamentos comportamentais de alto impacto. E ele, enfim, ele adotou uma outra linha para poder cuidar das pessoas. Eu fui compreender, né, o renascimento na essência para poder voltar para os treinamentos mais conscientes e saber exatamente o que eu posso fazer em qual momento. E é lindo você entender a técnica na essência, porque você ganha muita autonomia em sala de aula para você poder ter mais recursos para cuidar das pessoas, porque é isso que você diz do cuidado, né? A gente não para de estudar, né? Eu brinco que você não lê um livro e sai aplicando uma técnica, né? Você tem vivência, você tem mentores, você tem pessoas que te apoiam, você tem grupos de estudo que você precisa estar envolvido para você poder compreender, porque o cenário do ser humano ele é variável demais, né? E, enfim, a gente tem aqui alguns movimentos muito, muito bacanas. Eu acho que um dos mais que eu consegui compreender de verdade aquilo que eu queria fazer para o resto da vida foi quando a gente criou o Mova aqui. Cara, você precisa vir no Mova. É bonito demais o negócio de ver. A gente consegue de uma forma superficial, porque não é um treinamento de alto impacto, é um seminário de inteligência emocional, mas de uma forma superficial a gente consegue aproximar pai, mãe de filhos, irmãos que não estavam se conversando, marido e mulher que não estava, né, que já estava com um relacionamento desgastado, com uma coisa básica, superficial. A partir do momento do quê? A partir do momento que a pessoa escolhe querer fazer a diferença. E acho que toda a primícia nasce aí, né, André? A pessoa escolhe. Perfeito. Né? Uma coisa importante que a gente tem que ressaltar também nesse processo, as pessoas não podem confundir o que é um treinamento vivencial de alto impacto emocional com um seminário de inteligência emocional. Aqui a gente tem o Winner, que é um seminário de inteligência emocional, que são seminários New Age. Lá nos Estados Unidos eles falam isso, né? Modelo de seminário New Age, que começou lá em 80, depois Tony Robbins veio e popularizou isso massivamente. No Brasil tem vários excelentes seminários como esse, tem o Protagon lá do Wendel, tem o WA do Jerônimo, tem o Desperte Seu Poder do Zé Roberto, você tem o seu, eu tenho o meu aqui, ou seja, perfeito. São seminários. Então ali, naquele processo, é superficial. Você só vai gerar química, você vai virar algumas chaves, mas não irá absorver aprendizado. Então, o que eu quero falar é que um head trainer, ele tem que ser muito claro e muito honesto com a sua audiência. Um seminário de inteligência emocional não vai gerar o aprendizado. Vai girar várias chaves maravilhosas para que a partir dali você falar, opa, agora eu preciso do dia D. Agora eu preciso aprofundar nisso. É o primeiro passo do processo, né? Exato, aí você vai aprofundando no processo. Então, muitas vezes o head trainer, ele quer, por boa vontade, né, e por propósito, querer já matar tudo ali, mas não vai fazer isso. Então, o leigo, o que não conhece sobre treinamento, fala assim, poxa, vivenciei um treinamento lá para 2.000 pessoas e foi um treinamento de alto impacto. Não foi treinamento de alto impacto. Não teve alto impacto emocional. Ninguém se impacta emocionalmente a ponto de fazer o sistema reticular ativador ascendente gerar essa transformação com 2.000 pessoas no salão. Claro, não quero dizer que não existe isso, mas é um desvio padrão daquele em não sei quantos mil, entendeu? É isso. André, para a gente poder, quase caminhando para a finalização da nossa live, fala para mim, quem pode ser um treinador comportamental? Bom, essa é uma boa pergunta, Tati. É uma pergunta que eu me fiz muito, inclusive, antes de montar a escola de treinadores. E quando eu montei a escola de treinadores,
eu gerei uma ruptura na minha carreira, né? Você sabe a minha história. Eu trabalhava numa grande equipe aqui no Brasil. Eu era um dos cabeças da equipe ali, no salão, no pedagógico como um todo. E a partir do instante que eu falei, cara, eu vou formar treinadores também, porque eu entendo que todo mundo pode ser um treinador. Todo mundo pode ser um treinador. Desde que cumpra alguns requisitos. Por exemplo, treinador. Um treinador, um instrutor do Sebrae, ele é um treinador. Ele não é um treinador de alto impacto. Ele é um treinador corporativo. Perfeito. Eu já trabalhei com facilitação de treinamento durante muitos anos. Perfeito. Não é o que eu faço mais. Treinador de alto impacto emocional, eu posso dizer que é um nicho muito específico. Vamos só imaginar que o médico ele faz lá primeiro a medicina dele, né? Ele faz o vestibular, ele faz a medicina, ele faz a residência e depois ele vai afunilar um pós-doc dele, o que for, não sei. Ou seja, o alto impacto emocional é a cereja do bolo. É o ajuste fino. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Qualquer um pode chegar. Mas a jornada é muito longa. Então, o que é que eu oriento? Aqui a gente forma treinadores de alto impacto emocional. A gente tem um produto para isso de 7 dias. Só que, o que é que eu falo? Poxa, está aberto a todo mundo? Está aberto a todo mundo. Mas nem todos, quando olham o programa, dizem, esse é para mim. Eles mesmos falam, cara, isso aí é demais para mim. Eu falei, perfeito, isso pode ser demais para você nesse momento. Então procura esse outro e depois, daqui a um ano, você volta e você faz. Por quê? Eu penso que um treinador comportamental não é que ele tem que ter PNL, hipnose, constelação, relação. Não é que ele tem que ter isso. Não tem que ter. Mas em algum momento ele vai ter que ter. Não é quesito para ele ser um treinador. Eu, quando me formei em treinamento comportamental, eu não tinha PNL. Eu não tinha hipnose. Eu não tinha hipnose. Eu tinha uma noção muito básica de hipnose. Tá? Mas depois que eu entrei, que eu vi, cara, a coisa é muito séria, não posso deixar portas em aberto, preciso me capacitar. Aí eu fui buscar, 40 formações diferentes ao longo de muitos anos. E eu nunca parei, não vou parar de estudar. Já tenho algumas formações que estão no meu radar. Agora, é claro que chega uma hora que você não vai mais para qualquer lugar. Você só procura aquela formação, é o ajuste fino, né? Já sei muita coisa bacana, agora eu só quero ver o ajuste fino para que a gente possa estar aperfeiçoando. Então, respondendo, qualquer um pode sim ser um treinador comportamental, desde que cumpra alguns requisitos pedagógicos e, primeiro, talvez o mais importante, se você quiser ser um treinador comportamental, porque você vê lá um treinador que coloca uma vinheta no Instagram, bacana, com firewall, que acha que o cara tá rico e milionário, fuja disso, porque não é o dinheiro. Tati, eu falo com o Camilo aqui, e a gente fala muito aqui no Instituto, o treinamento que menos me dá lucro é o treinamento comportamental. O de alto impacto emocional. É o que menos me dá lucro. Agora, é o que mais me gera uma vitrine para que eu possa formar coaches, practitioners de PNL, hipnólogos e experienciais, treinadores experienciais. Ou seja, perfeito, é um negócio, porque o Instituto ele é um negócio. O seu Instituto ele é um negócio. Você precisa pagar os boletos, não tem para onde correr. Só que eu não posso ser incongruente com o meu aluno de colocá-lo na sala sabendo que se eu certificar ele não vai. Ele vai colocar o dinheiro e ele não vai depois conseguir ter uma esteira, né, ter uma jornada como treinador. Então, qualquer um pode ser, desde que cumpra requisitos. Uhum. E acho que é muito importante a gente ressaltar que se a pessoa entra nessa jornada por causa de dinheiro, dificilmente ela vai conseguir cumprir o propósito dela, né, André? Porque chega o bastidor é feio, viu, Tati? Eu tenho visto alguns bastidores aí no Brasil. Quando é dinheiro envolvido, é feio. Muito feio. Porque você acaba, na verdade, precisando atuar de N formas e com N vitrines, porque você precisa montar um caixa e aí você começa a tratar a pessoa só como mais um número e aí acabou. Né? Eu falo Perfeito. Que essa questão de desenvolvimento de pessoas é algo muito que a gente precisa ter muita responsabilidade mesmo, porque são mães, são pais, são filhos, são pessoas que estão passando por você, que é claro que não é sua responsabilidade a mudança da vida dela, porque a responsabilidade é do cara, né? Da mulher, é do homem, é ele que tem que fazer a virada da chave dele. A gente é o instrumento para isso. Só que tem que fazer a coisa correta, né, André? E essa coisa de entrar no treinamento comportamental para se tornar famoso, bambambam, influencer, cara,
esse negócio acho que não dá certo, né? Ao longo do caminho ele não se sustenta, né? Você para pelo meio do caminho. Exatamente. O que tem acabado muitos treinadores aqui do Brasil, e é um mercado muito competitivo, viu? É justamente o ego, né? O ego, a vaidade. A vaidade tem acabado com muitos treinadores. Aí tem uma galera aí que tá com a gente aí, a Débora entrou agora, eu vi a Grace, que também é aluna nossa, tem um pessoal que está conosco aí nos acompanhando. Eu falo muito isso na sala de treinamento. O que acaba treinador hoje é ego, é vaidade. Tá? Se você, o cliente que passa por uma transformação lá no seu instituto e você percebe a olhos vistos, não foi você que fez aquilo. Não foi você. É o cliente. O recurso é dele. Você só facilitou e às vezes nem foi você. Foi alguém da sua equipe que deu um atendimento muito legal a ele lá e transformou o cara e melhorou o contexto do cara. Maravilha. Então, para que vaidade, para que ego? Né? É assim que eu penso, cara. É isso. Teve para ressaltar isso, teve uma dinâmica que o Nilson fez lá com a gente no Ibrari, porque eu, né, expliquei o porquê que eu tinha ido lá e que eu era treinadora comportamental e que eu ia continuar fazendo a aplicação do renascimento nos meus treinamentos comportamentais, mas eu queria ter mais informação. E ele estava explicando, né, que o processo acontece independente da jornada que você vai conduzir a pessoa, dos meses. Eu falei, só filtro. Só filtro. Não é. Você não tá sendo certo. É claro que acontece, é diferente. Falei assim, Tati, espere. Falou, tá muito cedo ainda para eu poder quebrar seu topete, né, de teimosa. Espera. Mais ou menos no quinto, sexto dia a gente vai voltar a falar com isso. Cara, chegava uma hora que você estava tão aprofundado na vibe de querer encontrar suas respostas, de querer, né, encontrar o seu ponto de virada, que o simples fato de deitar, respirar, acabou. Tipo, ninguém falava mais nada. Não tinha praticamente, né, sugestão nenhuma. E aí ele falou assim, tá vendo, Tati? Quando a pessoa está preparada para o processo de transformação, ela vai atingir o que acontece você já tem uma jornada e muito conhecimento nessa área, mas o aluno que chega verde, ele precisa se apegar com alguma coisa. Então, quando a gente fala a respiração é assim, o ar que entra, o ar que sai, se você fizer assim, vai acontecer. Mas, na verdade, é só o filtro, né? No bastidor, a gente sabe que é só filtro esse processo. Mas para o iniciante, isso precisa acontecer. Mas depois ele vai percebendo que, cara, se eu faço isso, a coisa vai. Quase eu caio, tá vendo? É isso, André. Muito bom. Bom, quero te agradecer mais uma vez aí pela super parceria, né? Dizer que você é uma das pessoas ao qual eu me espelho muito. Desde o começo, quando a gente se conheceu, né? 2 tubarõezaços, né? Dentro de uma sala de aula, a gente sabe que o bicho pega. Mas você é um cara massa demais, né? Adoro você, adoro a Mila, as meninas, né? Sempre vou estar aqui torcendo por vocês, por muito sucesso, porque eu, né, realmente acredito que vocês merecem essa trajetória linda, continuar desenvolvendo as pessoas da forma com que vocês fazem e não tá como minha prioridade aqui um voo para a Bahia para a gente poder passar um final de semana juntos de novo aí. Meu compromisso agora é levar o Rogério comigo, que agora não vou Quero só ver. Tô esperando. Quero só ver, tô esperando. Vai ser muito bem-vinda. Sabe que aqui as portas estão abertas para você sempre. Você, Rogério, sua galera aí. São pessoas que a gente gosta demais. Me diverti muito em Bauru, quando fomos para aí, foi muito bacana, muito divertido, Fórum Brasil. E quem sabe, né, em outro momento a gente volta aí a fazer coisas juntos. Tamo junto, sempre. Obrigada, André. Valeu, minha flor. Boa noite. Tchau. Tamo junto.